Sapindos saponárias, Hevea brasiliensis e uma floresta secundária que era constituída por essas principais famílias. Bom, o primeiro fator que foi avaliado foi a deposição de matéria seca, ou seja, tudo que foi aportado pelas espécies dentro dos coletores em cada unidade amostral. Então, nós podemos verificar que, realmente, a maior porção de serrapilheira produzida em todas as unidades amostrais é a folha, como disse o autor de outros slides, certo? E que na estação chuvosa, que é onde eu tenho condições propícias para essa deposição, ocorreu a maior deposição, ok? Sendo que a única diferença que teve entre floresta secundária e os monocultivos de acácia manja e saboneteira foi com a seringueira. Isso porque a seringueira estava plantada em espaçamento maiores. Então, quanto maior o espaçamento, a minha deposição de matéria orgânica de serrapilheira vai ser menor, ok? Nesse gráfico aqui, com esses gráficos, aliás, desculpa, dá para perceber a diferença na deposição em relação ao clima, à sazonalidade da minha área. Observa-se que para todas as espécies há uma maior deposição em períodos que tem probabilidade de acontecer tempestades, chuvas. Por quê? Porque esses são fatores que afetam a minha deposição. Um outro fator a ser considerado é a fisiologia da minha espécie. Tem espécies que depositam folhas em determinadas épocas, geralmente na seca, e isso contribui para elevar a deposição. Um outro fator a ser analisado foi em relação à quantidade de nutrientes. Quanto de nutriente que eu tenho que está contido nessa serrapilheira? O que é mais importante da ciclagem de nutrientes? O objetivo de estudar a ciclagem de nutrientes é você ver o quanto de nutrientes que você vai devolver para o solo, que já foi desse solo e que vai passar a fazer parte das outras espécies. Então, na verdade, não houve diferenças entre as espécies, ok? Mas nós percebemos que essas quantidades são quantidades consideráveis em relação à ciclagem de nutrientes. Continua aqui o teor de nutrientes em relação às frações, folhas e não folhas. Eu vou passar mais rapidinho. E aqui é em relação ao acúmulo, que é um outro fator. Deposição, acúmulo. O acúmulo, ele é o quê? Nada mais do que o reservatório de serrapilheira nesse solo. E nós percebemos o quê? Que não houve diferença, praticamente, entre as unidades de estudos, só entre a seringueira, que, como já foi explicado, estava em um espaçamento maior, o que pode alterar tanto o acúmulo como a deposição, ok? Sendo que, por exemplo, um monocultivo de acácia mândio, em uma das coletas, ele acumulou no seu piso florestal 5,729 toneladas por hectare, ok? Isso são dados expressivos, porque além dessa serrapilheira depois ser decomposta e devolver nutrientes para a minha floresta, a gente também tem que avaliar as funções dessa matéria orgânica nesse solo. Um solo com matéria orgânica é um solo protegido contra os impactos da chuva e, consequentemente, um solo que terá menos processos erosivos. Então, o acúmulo não só é importante como reservatório, mas é importante também como uma proteção do solo contra diversos fatores, entre eles os processos de erosão. Tá, a
As conclusões em relação a essa primeira etapa do estudo foi que a cobertura florestal secundária apresentou maiores valores de serrapilheira depositada. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, quanto maior a diversidade, maior será o quê? Maior será a deposição de matéria seca, porque eu vou ter diversas espécies com diversos comportamentos interagindo e proporcionando, ok? A seringueira ela apresentou os menores valores, isso devido ao espaçamento, e a cobertura florestal com a cássia-manja apresentou maior estoque para todos os macronutrientes na fração folha. Esses foram os resultados da nosso primeiro estudo, que tratou do acúmulo e da deposição da serrapilheira. A segunda parte do trabalho foi estudar a decomposição. Como eu disse anteriormente, não adianta você ter na sua floresta o acúmulo de serrapilheira. O importante de tudo é você ter condições aonde ocorra a decomposição dessa serrapilheira, que é onde vai gerar os nutrientes. E essa decomposição, ela depende de diversos fatores, certo? Temperatura e umidade são os principais fatores que vão influenciar. Por quê? Porque essa decomposição é feita pelos micro-organismos, e micro-organismos trabalham e estão em maior quantidade quando eu tenho temperatura e umidade favoráveis, ok? Vou mostrar esse gráfico para vocês, que foi um dos resultados que nós obtivemos, que mostra o seguinte, que para todas as unidades de estudo, o que aconteceu com o passar do tempo em relação à decomposição. A decomposição foi acontecendo, certo? Sendo que a maior queda, assim, o maior gradiente ocorreu nos primeiros 15 dias, que é quando os micro-organismos atacam os materiais mais lábeis, ok? Açúcares, amidos, e por fim resta lignina, hemicelulose, que são compostos menos lábeis para os micro-organismos. Então, nós observamos, né, através desse gráfico, que a decomposição ela ocorreu nesses lugares e foi aumentando a partir dos meus períodos de tempo. É o que se espera, que com o passar do tempo a decomposição continue acontecendo, porém em velocidade menor, porque é onde resta apenas os compostos não lábeis. E isso é importante. Não é interessante para a sustentabilidade da minha floresta que essa decomposição seja muito acelerada. Por quê? Porque se liberar nutrientes de forma acelerada, chega um ponto que esses meus nutrientes não estarão mais disponíveis no sistema. Então é importante que essa decomposição seja de forma gradual, liberando aos poucos esses nutrientes para que as espécies consigam absorvê-los. Em relação à estimativa de alguns parâmetros que nós observamos, nós temos aqui um dado importante, que é o tempo em que se leva, que tem que acontecer para você decompor a serrapilheira desses materiais que foram estudados. A única diferença que houve entre os estudos foi o quê? Da seringueira com as demais espécies. Nós observamos que para a seringueira o tempo, os dias, são de 529 dias, certo? Que foi bem maior do que os dias encontrados nas outras espécies. Uma possibilidade disso ter ocorrido é o fato de que a seringueira ela possui vasos lactíferos que podem o quê? Impedir ou diminuir o ataque, digamos assim, desses micro-organismos, demorando, portanto, mais tempo para ser decomposta, ok? Mas em relação às outras espécies, nós vemos que elas não têm tanta diferença e que o tempo determinado para decompor 10 gramas de cada uma da serrapilheira dessas espécies está entre 300
200 a 400 dias.